Muito bom dia, graça e paz. Hoje, sexta-feira, 21 de novembro, estamos aqui para mais uma meditação da Palavra de Deus. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, te suplicamos, meu Deus, por tua misericórdia e bondade, a tua inspiração. Abençoe esta meditação e a cada um de nós que vamos meditar nela. Para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Tem em mãos a Bíblia, a Palavra de Deus, para junto conferir alguns versículos que vamos citar por meio dessa meditação. Esta meditação é de caráter para solteiros e tem como título Um namoro insensato e o espírito sedutor da prostituição. Vamos ler isto em Provérbio, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 5. Filho meu, atende à minha sabedoria, a minha inteligência inclina os ouvidos. Versículo 2. Para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Versículo 3. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Versículo 4. Mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Versículo 5. Os seus pés descem à morte, e os seus passos conduzem ao inferno. É um perigo na vida sentimental a pessoa, o jovem, não saber discernir a vida espiritual concernente a situações de pessoas que se aproximam delas, mas por trás dessa pessoa há um espírito diferente que pode levar a uma prostituição, para a prostituição. Então, aqui o salmista, no provérbio, ensina tudo isso, para que o jovem seja sensato e não vá pelo caminho que leva a uma vida fora do temor das leis de Deus. Vamos falar apenas de duas pontuações, mas de início vamos fazer aqui uma colocação aqui em umas palavras. As emoções e as belezas exteriores facilmente podem iludir ou trazer sensações de prazer para a nossa vontade própria, vírgula. Se não nos regrarmos a dar ouvidos à voz da inteligência e do temor de Deus. Então, aqui está o conselho. É um conselho. Tem que ter cuidado com as emoções, com as belezas exteriores e dar ouvido à inteligência. A inteligência e a sabedoria que vem dos ensinos de Deus. Vamos para a primeira pontuação. Vamos ter um exemplo aqui de Sansão e a sua insensatez. Sansão era um homem que temia a Deus, mas deixou-se levar pelos olhar, para se inclinar para mulheres fora do temor de Deus. Os pais de Sansão eram servos de Deus. E chegou um dado momento, quando chega a adolescência, a juventude, aí começa a vir os desejos, a vontade de
ter uma pessoa para namorar. E Sansão foi buscar um namoro onde não devia, em um povo que não servia a Deus e que eram pessoas, povo que eram depravados moralmente. E ali ele colocou o seu olhar em uma mulher que era de uma nação que não temia Deus e que era voltada para a prostituição. E falou para seus pais: olha, quero me casar com tal pessoa daquele povo. E os pais deram o conselho. E assim é o papel dos pais. Os pais sempre querem o bem. E disse para Sansão: Sansão, porventura no nosso povo que serve a Deus, porventura não há uma mulher? Mas ele se obstinou. Então, esse é o perigo do jovem e da jovem, quando não recebe conselho dos pais e se obstina a ser rebelde e querer fazer do seu jeito. E aí lá na frente vai dar com os burros na água. Foi assim que aconteceu com Sansão. Ele teve um triste fim na sua vida por causa exatamente de maus escolhas na vida sentimental, por fazer da sua maneira. E isso está escrito no livro de Juízes, capítulo 14, versículo 1 ao 20, que poderemos ler, mas para não ser muito extensivo nessa meditação, para não tomar muito tempo, nós vamos só citar para que depois você confira aí em sua Bíblia. Juízes, capítulo 14, do versículo 1 ao 20. Agora vamos para a segunda pontuação: o perigo contra o espírito da sedução e prostituição. Como nós bem lemos aqui em Provérbios, capítulo 5, fala tudo sobre isso. Revela quão amargoso é cair nos laços desse espírito. Portanto, jovens, solteiros e adultos, não se deixem levar pelos olhos, nem pelas emoções carnais. Antes, se una a uma fé inteligente, namore, noive e case com uma pessoa do temor de Deus. Porque houve, há tempos do bíblico, tempos atrás, um rei que servia a Deus, mas saiu do plano de Deus, porque também, igual semelhante a Sansão, namorou, ele veio namorar e casar com uma mulher que era idólatra, que se seduzia com espírito de prostituição. O nome dessa mulher é Jezabel. Ela destruiu por seus feitos e seu espírito e sua imoralidade, idolatria, a vida de Agabe. E Agabe se afastou da presença e do amor de Deus e foi triste o fim de Agabe. Então, este é o conselho que nós damos aqui para os jovens. Se volte para o temor de Deus. Não seguir pelos sentimentos, nem pelos olhos, nem pelas emoções e paixões, porque isso não vai dar nada bem. Então, temor de Deus, os conselhos dos pais, esses sim são os caminhos que levam para a melhor escolha e para o bem. Vamos falar com Deus. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos por tua palavra. Abençoe a cada um que vão participar dessa meditação e que o Senhor venha despertar a inteligência e o temor em cada um. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, ótima sexta-feira.